Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao Judiciário em todo o país. É o Link CNJ. E vamos ver os destaques desta semana. Tribunais de todo o país estimulam a cultura do diálogo na Semana Nacional da Conciliação. Vamos conhecer o Supremo em Ação, um aplicativo que permite o acompanhamento detalhado do trabalho dos ministros do STF. Vamos ver como funciona o malote digital, uma novidade que já está em prática na Paraíba. Trazemos as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. E na entrevista especial, a diretora de pesquisas do CNJ, Maria Tereza Sadek, fala da transparência no judiciário. O judiciário é uma organização pública que tem que prestar um serviço público. O Link CNJ começa com a Semana Nacional da Conciliação, um esforço concentrado para encerrar milhares e milhares de processos judiciais por meio da conciliação, de forma pacífica, segura e rápida. A desembargadora Daldice Santana, conselheira do CNJ, representou a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho, ministra Carmen Lúcia, e destacou a importância da conciliação. Percebam que o foco não é matar processo, o foco é tratar adequadamente o conflito. Mais de 120 mil audiências foram agendadas nos tribunais de justiça, do trabalho e federais de todo o país. Elas fazem parte do mutirão para acelerar o andamento processual. São casos de pensão alimentícia, divórcio, inventário, partilha e até de acidentes de trânsito e dívidas com bancos e financeiras. Só em São Paulo, onde a Semana Nacional da Conciliação foi oficialmente aberta, a previsão é de que 4.000 processos tenham um final positivo para as partes envolvidas. A conciliação é uma forma pacífica de solução do conflito, é uma tentativa de solução negociada, né? Antes que o juiz proceda à instrução do processo, que ele dê andamento àquela disputa judicial, o juiz chama hoje as partes, manda para a audiência de conciliação, que normalmente é uma central de conciliação, onde ela existir, e nós temos um conciliador que então, longe do juiz, né, fora da sala de audiência judicial, ele tenta levar as partes a elas mesmas encontrarem uma solução para o seu problema. Já são 12 anos de ações promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça. No Tribunal Regional da Terceira Região, em São Paulo, 660 pessoas trabalham voluntariamente como conciliadoras. A cada 10 processos, mais da metade termina em consenso. A melhor forma, nós já descobrimos, de se solucionar conflitos é com a participação dos integrantes, das partes. E isso tem ajudado bastante nas metas da própria Justiça Federal, no que diz respeito à produtividade, mas também de mostrar ao cidadão que a cultura da discussão, do diálogo é muito importante para soluções de conflitos. Durante a abertura da Semana Nacional, representantes do Tribunal Regional também assinaram um acordo que vai garantir a continuidade do trabalho de identificação de ossadas encontradas em valas clandestinas num cemitério da Zona Norte de São Paulo. Cristina, que até hoje não sabe o paradeiro do pai, acompanhou a solenidade. Davi Capistrano era dirigente do Partido Comunista e desapareceu em 1974, na ditadura militar. Essa é mais uma das retomadas, com a tentativa de se manter o grupo que hoje faz a investigação daqueles corpos que possivelmente possam ter sido enterrados de forma clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo. Agora vamos à entrevista especial da semana. A repórter Fernanda Muilaert conversou com a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Maria Tereza Sadek. Maria Tereza falou sobre a dificuldade que a Justiça tinha de encontrar os próprios dados estatísticos. Até informações muito simples, tais como qual era o número de juízes que nós tínhamos, qual era a distribuição desses juízes entre o primeiro grau, o segundo grau e os tribunais superiores. Nem isso nós tínhamos como muito preciso. Com a reforma do Judiciário em 2004 e a criação do CNJ, nós tivemos uma mudança de qualidade, mudou o paradigma. Aí os dados se tornaram obrigatórios. E
o CNJ tem uma importância fundamental nessa mudança. A importância da transparência. O Judiciário é uma organização pública que tem que prestar um serviço público. Então, é obrigação do Judiciário dizer como é que ele gastou o seu orçamento, quantos são os seus juízes, quantos são os seus servidores, quanto se gasta em infraestrutura e tudo mais. Então, é uma obrigação, é um dever da instituição prestar esse tipo de informação. Diagnóstico e metas. Em primeiro lugar, é necessário que você faça um diagnóstico. Quanto mais fiel for esse diagnóstico, melhor é você extrair desse diagnóstico uma política concreta. Então, as metas do Judiciário, elas sempre se baseiam nesse diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo muito simples, que é o seguinte. Se você olhar os dados, você vai perceber que nós temos uma morosidade constante. Então, uma das metas é o julgamento de processos que tenham ingressado no Judiciário a partir de um determinado ano. Outra meta, por exemplo, é a valorização do primeiro grau, porque se percebe a partir desses dados que existe um número um número maior de servidores no segundo grau, proporcionalmente, do que no primeiro grau. Então, a valorização implica numa distribuição mais adequada dos servidores, dos recursos e do empenho que se tenha em relação à estrutura inteira do Poder Judiciário. Critérios para a avaliação de juízes. Uma das nossas preocupações é que o juiz que atua numa vara de família, por exemplo, ele não seja avaliado com o mesmo metro, com o mesmo rigor com que se avalia um juiz que atua numa vara, por exemplo, da fazenda, que ele pode processar uma série de informações com muito mais facilidade e rapidez. Enquanto que um juiz que está numa vara de família ou numa vara da infância e juventude, ele vai ter que se dedicar com muito mais empenho a essas questões que são trazidas até o Judiciário. O trabalho do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Nós, aqui no DPJ, no Departamento de Pesquisas Judiciais, não nos dedicamos exclusivamente ao Justiça em Números, embora esse seja o nosso carro-chefe. Por que não só isso? Porque nós fazemos muitas pesquisas. Por exemplo, pesquisas relacionadas à violência doméstica, pesquisas relacionadas ao desempenho do segundo grau. Enfim, nós temos várias pesquisas aqui sendo desenvolvidas no interior do próprio departamento. Além disso, há vários editais contratando pesquisas externas. E essas pesquisas externas passam por um rigoroso processo de avaliação e elas contribuem também para um diagnóstico do Poder Judiciário. O aplicativo Supremo em Ação. Dados a respeito da Corte Suprema do Poder Judiciário não eram publicados. Nós publicamos esse Supremo em Ação, essa é uma inovação da ministra Carmen Lúcia, e mais do que isso está colocado como um aplicativo que todo e qualquer cidadão tem acesso, e é um acesso não apenas dos dados relativos a 2016, que são os dados congelados na publicação, tanto no Supremo em Ação como em Justiça em Números, mas esses dados são atualizados sistematicamente. Ou seja, se você entrar hoje em qualquer um dessas publicações, você vai perceber pelo site quais são os processos, no que se refere ao Supremo em Ação, que estão com cada ministro, que processo é esse, quanto tempo esse processo está nas mãos desse ministro, ou seja, nós temos um grau de transparência que não se compara com nenhuma corte superior de nenhum país democrático do mundo. Oi, Guilherme. Esse aplicativo serve para os brasileiros fiscalizarem a atuação do Supremo Tribunal Federal. Com ele, o cidadão consegue algumas informações detalhadas sobre o trabalho dos ministros em tempo real. O
plenário do Supremo é uma pequena amostra da quantidade de processos no tribunal. São pilhas e pilhas entre os ministros. Todos os dias chegam novas ações. Julgo parcialmente procedente, divergente de Vossa Excelência apenas neste item. Apesar do enorme volume, é possível acompanhar tudo o que os ministros fazem sem seguir todas as sessões plenárias ou estudos divulgados. Basta um clique. Esta é a primeira vez que a análise completa dos ministros do Supremo Tribunal Federal sai do papel para a tela do computador. Pelo aplicativo, a população pode acompanhar a produtividade detalhada de cada um deles em tempo real. O passo a passo é simples. O Supremo em Ação foi desenvolvido pela equipe do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. Quer dar mais transparência às ações do Judiciário. Se você quiser analisar cada juiz, cada ministro, né, tem que ser por cada processo individualizado. O aplicativo Supremo em Ação, ele quebra esse tipo de coisa, no sentido que você consegue ver todos os processos do ministro por classe e você consegue entrar em cada processo. Você vê a ficha, você tem a estatística da tramitação daquele processo, o tempo dentro da tramitação e aonde está localizado. Dá ainda para conhecer o perfil dos ministros. No gráfico de rede há a separação por processos concluídos ou não. É isso que permite ver a produtividade e a área de atuação dos ministros. Por exemplo, em tempos de Lava Jato, vai querer checar, por exemplo, os inquéritos, as ações penais, os habeas corpus, né? Tudo isso é possível, né? Além das ações das ADINs, né? Ações de inconstitucionalidade, porque você tem separadinho por classe, né? Do controle concentrado, você tem as criminais originárias, você tem todos os processos por classe e, inclusive, indicando o que tem decisão e o que não tem decisão. A ferramenta única no país deve se expandir em breve. O CNJ já prepara um aplicativo para mostrar o que faz cada conselheiro. A gente quer fazer o aplicativo CNJ em números que tem a mesma lógica, né? Dar essa informação por conselheiro. Então, vai clicar, selecionando o conselheiro, você vai ter acesso a todos os processos daquele conselheiro por classe dentro do CNJ. A seguir, vamos falar do Prêmio Inovare, um estímulo ao trabalho de juízes, promotores e advogados. O Link CNJ está de volta e, Fernanda, você tem informações também sobre o Prêmio Inovare. É isso mesmo, os vencedores vão ser conhecidos no próximo dia 5 de dezembro. São magistrados, promotores, defensores públicos e advogados. Os brasileiros vão conhecer no dia 5 de dezembro os vencedores do Prêmio Inovare. Os concorrentes são magistrados, promotores, defensores públicos e advogados. A 14ª edição teve mais de 700 práticas inscritas. 12 finalistas foram selecionados e concorrem em 6 categorias. Neste ano, o destaque é a categoria especial que vai contemplar projetos voltados ao aprimoramento do sistema penitenciário. O Inovare foi criado em 2004. O Link CNJ fala agora do Malote Digital, uma ferramenta de comunicação desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça. Um sistema totalmente sigiloso e seguro. Em João Pessoa, correspondências entre o Judiciário Paraibano e as penitenciárias podem ser enviadas por meio eletrônico. O Malote Digital foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. Chega para facilitar comunicações oficiais e de mero expediente. As vantagens são várias, inúmeras. Primeiro, ele agiliza a comunicação entre a vara de execução e os presídios, ele facilita a troca de informações. Ou seja, o juiz não fica dependendo exclusivamente da Secretaria de Administração nem da GESIP, ele já faz o pedido direto ao diretor do estabelecimento e, com isso, ele apressa a análise dos benefícios dos apenados. Com as informações disponíveis pela web, o oficial de justiça não precisa mais levar um alvará até o presídio. A novidade reduz custos com deslocamento e despesas com pessoal. O recurso vai ser usado ainda em delegacias da capital. Estamos estendendo a todas as delegacias da área metropolitana, porque com a central de polícia já existe
já foi feito o treinamento e já existe o funcionamento em pleno vigor. O investimento em tecnologia é tendência nos dias de hoje. O trabalho feito no Nordeste pode evitar que casos de violência doméstica fiquem impunes. Vai ser de grande utilidade, em especial a Delegacia da Mulher, que nós enviamos diariamente pedidos de medidas protetivas. Foi uma parceria que vai tender a ajudar muito nós da Polícia Civil. Com o malote digital ganham a polícia, o judiciário e os cofres públicos paraibanos. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quais os tipos de conflitos podem ser resolvidos por meio de conciliação na Justiça? Pensão alimentícia, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos. A resposta certa você vai ver a seguir. E vamos ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelo país. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quais os tipos de conflitos podem ser resolvidos por meio de conciliação na Justiça? Todas as respostas estão certas. Podem ser casos de pensão alimentícia, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, além de muitos outros. Agora vamos ver notícias do CNJ. A última reunião do Conselho, no dia 28 de novembro, julgou pedidos de magistrados dos Tribunais de Justiça da Bahia e de São Paulo para retornar ao exercício da função. O primeiro caso foi o de uma juíza da 24ª Vara de Salvador, afastada pelo CNJ desde 2013. Ela teria autorizado a liberação de 13 milhões de reais à autora de uma ação sem caráter de urgência e sem ouvir a parte contrária no processo. A juíza alegou inexistência da conduta ilegal e pediu para voltar ao trabalho. E o CNJ determinou o retorno da juíza depois de analisar o parecer favorável do Ministério Público e a informação do TJ da Bahia de que a magistrada não responde a processo administrativo e nem criminal. O CNJ também analisou o caso de um magistrado do TJ de São Paulo que pedia o retorno às atividades com vencimentos integrais, sem a necessidade de se submeter a um novo concurso. A relatora, conselheira Daldice Almeida, acolheu em parte o pedido. É verificada, portanto, a ilegalidade da sistemática estabelecida pelo TJ de São Paulo para a reavaliação da capacidade técnica e jurídica, propõe em substituição àquela, com base na atribuição constitucional reservada à Infam, que seja obrigatória a frequência em curso oficial ministrado pela escola. O conselheiro Valdetário Andrade Monteiro divergiu por entender que o Tribunal de Justiça não pode avaliar apenas um magistrado. Proponho que os próprios magistrados busquem a atualização necessária e, em seguida, sejam submetidos a avaliações de atualização pelo próprio tribunal para que demonstrem a capacidade de voltar a exercer a judicatura. O plenário atendeu em parte o pedido do juiz para afastar a decisão do TJ de São Paulo, que permitia uma nova avaliação só depois de 2 anos, mas manteve a determinação de que a avaliação deve ser submetida à escola da magistratura ou a um órgão especial. A decisão vale apenas para este caso específico. Vamos ao Giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. A campanha 16 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher saiu às ruas de São Luís, no Maranhão. Estudantes e professores de 19 escolas públicas percorreram as principais ruas do centro da cidade para pedir o fim do feminicídio. Autoridades do Ministério Público e do Executivo acompanharam. A campanha foi idealizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher e serviu para conscientizar, prevenir os assassinatos e estimular a denúncia de casos. Atualmente, 9.000 processos e medidas protetivas estão em andamento no estado. O sequestro internacional de crianças preocupa o Conselho da Justiça Federal. Em Brasília, um seminário vai debater a interpretação e a aplicação das convenções firmadas na Conferência de Haia. O encontro, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários, vai ser no dia 4 de dezembro. Outras informações podem ser obtidas na página do Conselho. O endereço é www.cjj.jus.br.
Desde o último dia 28, investigadores selecionados pelo Tribunal Superior Eleitoral participam do teste público de segurança da urna eletrônica. Eles inspecionam os códigos-fonte do sistema de votação. 12 planos de teste foram apresentados. 5 deles tentam encontrar inconsistências no software da urna. Os outros previnem ataques cibernéticos. O Espírito Santo tem agora um centro avançado dos juizados da infância e da juventude. O espaço vai oferecer melhores condições de trabalho a juízes e servidores, além de dar mais conforto a quem é atendido. O Corregedor Nacional de Justiça participou da inauguração. Neste prédio se estabeleceu uma estrutura adequada, que tem em conta o valor que o Estado deve dar ao menor. O novo centro passa a abrigar gabinetes e cartórios das varas da infância e da juventude, um juizado especial criminal, além de salas de reuniões e auditórios. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. A justiça, para mim, é a forma de regular as divergências e unificar a população. Acabar com os conflitos e manter o ambiente, a sociedade mais harmônica. Justiça para mim é como símbolo. É cega, não enxerga cor, raça, nem classe social. É o equilíbrio. Ela não pende para o lado dos poderosos. O Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.